Reflexões sobre o crime organizado como figura de linguagem e suas funções no discurso do poder. É o tema da dissertação do mestre em Direito Penal, Maurício Stegmann Dieter, que em destaque hoje aqui no programa Academia. Eu já gostaria de passar mais uma vez a palavra ao HD Hilton. Obrigado. Professor, embora, como já colocamos anteriormente, concordemos com vários pontos da sua tese, mas como policial federal e, evidentemente, estando no dia a dia, participando do enfrentamento do crime, especialmente das investigações, e tendo em vista a sua colocação anterior na resposta do nosso apresentador, a gente tem uma preocupação. Algumas atividades criminosas, elas têm uma característica peculiar, justamente por estar inserida naquele contexto do que a gente, dentro dos órgãos de investigação, trata como organização criminosa, ou crime organizado. Se assim não o tratarmos, vou citar o exemplo do tráfico de drogas, que desencadeia diversas outras atividades criminosas, como a lavagem de dinheiro, e aí se associa com outras que guardam semelhança com essa prática, como o tráfico de armas. E se os órgãos de investigação não entenderem que trata-se, em verdade, de uma grande organização criminosa ou de um crime organizado, dificilmente vai conseguir chegar a um resultado satisfatório do ponto de vista de investigação e de punição para aqueles que infringem a lei. Então, considerando essa realidade fática que nós, da Polícia Federal, evidentemente das polícias estaduais, polícias judiciárias dos estados, enfrentamos... É na prática, né? Exatamente, né? Como conciliar essa realidade, onde se os órgãos de investigação não tratarem essas organizações como crime organizado, vai se conseguir apenas enxugar gelo, ou seja, você consegue prender e incriminar justamente aquele que em sua tese você defende como a pessoa que vai ao crime por falta de opção, como marginalizado, e não consegue alcançar os verdadeiros patrocinadores desse crime, que são os chefes dessa organização. Gestores. Exatamente, aqueles que se beneficiam de uma forma mais abundante dessa prática criminosa e que, evidentemente, eles estão hoje, pela característica das atividades criminosas que ganham o condão de atividade empresarial, são, como você bem colocou, verdadeiras empresas do crime e que elas existem de fato e praticam barbáries das mais terríveis contra os cidadãos, reféns de realidades que, se a gente for entrar nas razões, a gente vai passar o dia inteiro debatendo sobre essas questões, né? São de cunho social e são também de cunho, eu diria até humano. As pessoas, elas têm uma vocação, por natureza, a serem chamadas a praticar atividades delituosas. Então, a minha pergunta, objetivamente colocando, é como conciliar essa realidade das polícias, ou das polícias judiciárias, dos órgãos de investigação, com a sua tese, onde se não tratarmos essas atividades criminosas como organizações e como crime organizado, certamente não alcançaremos o objetivo de punir os grandes beneficiários dessa prática. Do meu ponto de vista, o conceito de crime organizado, como tal, como crime organizado, continuaria sendo inútil, especialmente porque você tem aqui um substantivo sem substância qualificado como algo que veio para inspirar medo. Nesse horizonte eu já abandonaria por si essa definição, então vou trabalhar à luz dessa outra proposta, que é trabalhar não como crime organizado, mas como organização criminosa, pressupondo antes a organização e depois a função a qual, em tese, ela se destinaria. Diria, em princípio, que a Lei 9.034/95, que em tese seria o nosso marco legislativo sobre organizações criminosas, é absolutamente inútil, porque equivale quadrilha ou bando à organização criminosa logo no início da lei. Ou seja, diz que quadrilha ou bando sofre os mesmos efeitos, está sujeito às mesmas exceções em termos de investigação processual que organização criminosa. Então, acho que isso não dificultaria a investigação, porque se aquelas exceções processuais são previstas também para quadrilha ou bando, não haveria por que ter uma terceira categoria. Você poderia utilizar já a categoria quadrilha ou bando. Além disso, essa categoria quadrilha ou bando, que é sempre criticada por quem defende a existência de crime organizado, vai dizer que quadrilha ou bando é algo muito diferente, que é algo antigo, antiquado e inadequado.
Mas eu me pergunto até que medida é inadequado um tipo absolutamente inconstitucional de crime abstrato, onde não há nenhuma lesão a bem jurídico, pelo menos se você não confundir bem jurídico com função, não tem nenhum direito fundamental ali afetado, a mera constituição de 4 pessoas para realizar, ainda que seja um pequeno delito, já configuraria quadrilha urbana, ou seja, um tipo aberto, vago, por isso inconstitucional, mas que está ali no artigo 288, e que já permitiria todo tipo de investigação ou mesmo de incriminação prévia, como seria de se esperar um trabalho no horizonte da polícia operacional, que é essa polícia que primeiro faz a investigação para depois formular suas hipóteses. E é algo que não acontece no Brasil, mas acontece em escala global, de mudança de uma polícia que servia ou para a prevenção do crime, trabalhava na teoria da prevenção, ou para a repressão de fatos criminais, e vai para essa polícia operacional que trabalha num horizonte menos controlado de investigação e bastante preocupante porque conflita, sem dúvida, com essas garantias do iluminismo jurídico penal que se traduziram aí nas garantias fundamentais do artigo 5º. E, por último, considerando que o crime organizado também pode servir como um rótulo ou organizações criminosas, não só para a periferia, muito embora esse seja o primeiro sentido que se desperta na população, me parece que a criminologia tem, já há 30 anos, desenvolvido estudos específicos sobre o chamado crime do colarinho branco. A investigação dos crimes de colarinho branco vinculados a qualquer prática de crimes financeiros, ou seja, algo que, novamente, está vinculado a interesses de mercado e não da sociedade, faz pensar que é possível, sim, fazer investigação desses grupos que detêm algum poder político e econômico à luz dessas categorias que já existem. Aí, se existem, veja, se existe quadrilha ou bando, em regra, e o crime do colarinho branco como um conceito construído pela criminologia crítica, inclusive, não me parece necessário avançar num conceito cuja realização empírica na sociedade tem se mostrado, na maioria das vezes, prejudicial aos interesses democráticos da população. Desse ponto de vista, então, vou continuar mantendo essa tese de que não parece interessante trabalhar com o conceito ou de crime organizado ou mesmo de organização criminosa, como faz a lei. Vamos ser sobre isso. Perfeita a colocação dele, e eu acho que nos abre, inclusive, né? Por isso que é bom esse debate, isso sempre acrescenta a visão do investigador, né? O horizonte justamente de adaptar as nossas realidades ao que diz o ordenamento jurídico, né? Muito embora na prática os efeitos positivos do tratamento dessas organizações criminosas como crime organizado têm surtido efeitos reais. Professor Paulo. Sim, obrigado. Eu tenho também um questionamento muito ligado a essa própria questão colocada pelo meu colega debatedor, a respeito, me parece que há uma grande e contundente crítica no trabalho, na dissertação, quanto principalmente à importação de certos modelos repressivos de outros países, ou até mesmo através dessa importação de uma tentativa de definições transnacionais da criminalidade organizada para o nosso contexto social, sem sequer uma preocupação de tropicalização, chamemos assim, à nossa realidade sociológica, à nossa realidade social. A questão que me pôs aqui, e que eu me permito passar, é se o professor Maurício, se nós poderíamos advogar ou defender que a criação de uma conceituação de criminalidade organizada, ou de organização criminosa, que nos servisse, que fosse uma de pesquisa e construção nacionais, que nós pudéssemos adequá-las e criar uma legislação atenta às nossas realidades, se ele permite, se ele concebe como possível essa criação, digamos assim, a par de modelos tradicionais teóricos, mas afinados com a nossa experiência nacional, com a nossa realidade social. Eu acho que essa pergunta leva mesmo ao máximo que se pode tirar dessa proposta que apresento. Vamos então pensar se é possível construir um conceito ou definir um conceito de crime organizado para a nossa realidade. Bom, se eu assumir então como verdadeiro o conceito de crime organizado como essa estrutura burocratizada, hierárquica, que promove a violação de direitos fundamentais, então o Brasil tem sim crime organizado. E esse é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é o grande crime organizado, porque ele, com a sua estrutura burocrática, com a sua estrutura institucional, promove, garante a desigualdade de grande parte da população brasileira. Ou seja, se eu tivesse que apontar para uma organização especialmente afim à violação de direitos fundamentais, sem dúvida é o Estado brasileiro. Um conceito de crime organizado construído no Brasil apontaria o Estado
como crime organizado e deixaria, de outro lado, as formas de manifestação, de exploração de mercados ilegais, como, por exemplo, o narcotráfico, deixaria esse narcotráfico como crime desorganizado, que se faz em oposição àquilo que é institucionalizado pelo poder público. A importação de conceitos, e isso acontece, claro, por um certo fetiche que os teóricos brasileiros têm por aquilo que se produz na Alemanha, por aquilo que se produz nos Estados Unidos, ainda tem uma questão bastante colonial aqui, um aspecto um pouco servil da nossa intelectualidade a essas categorias. Eu acho que nós temos que valorizar as construções de lá, porque elas têm tradição, têm história, mas não assumi-las como uma possibilidade de simples importação em transplante, porque esse transplante vai ser rejeitado, né? O nosso corpo social tem uma história de exploração bastante distinta e não pode usar a categoria dos exploradores para construir a nossa realidade. Eu vou citar um exemplo aqui que é bastante significativo, que é a Convenção de Palermo. A Convenção de Palermo, que foi há pouco tempo assinada, traz uma definição de crime organizado. E é uma definição problemática. Por quê? Porque ela coincide com a definição de quadrilha ou bando. E também dá mostras de que começou um movimento para que os interesses hegemônicos do centro do poder capitalista implementem as suas políticas criminais no Brasil sem qualquer controle sequer, ainda que meramente formal, do poder legislativo. Ou seja, isso passa por convenção, passa por tratado e não tem sequer controle da democracia representativa. Então, não só se importação de conceitos em teoria, mas importação de conceitos via legislação, como é o caso da problemática Convenção de Palermo. Nesse sentido, se eu trabalhar com esse conceito vago, indefinido, de crime organizado, como qualquer tentativa de categorização, eu tenho que pensar que ele sempre aparece no contexto de combate, de guerra, de repressão. Ou seja, quando se fala de crime organizado, se fala da necessidade de aparelhamento para combatê-lo. Se eu fosse construir esse conceito de crime organizado já identificado contra o Estado, qual seria a tática de destruição do crime organizado? O movimento revolucionário. Não se trata disso agora. Logo, o que eu posso fazer em relação a esse discurso? Mostrar que, enfim, o rei está nu e que esse discurso carece de substância. Uma guerra contra o crime organizado é uma guerra contra um substantivo. E que propósito pode ter uma guerra contra um substantivo, se não uma guerra em si mesma? Uma guerra que não se vence, porque é contra um inimigo imaginário. Logo, é a justificação da guerra por si. Guerra contra quem? Do Estado, contra os seus cidadãos e as suas garantias. Professor Paulo, alguma observação ainda? Extremamente satisfeito com a abordagem, até porque volto a renovar que eu me filio claramente, academicamente ao menos, com essas ideias que são expostas pelo professor Maurício, e penso que a resposta foi muito bem abordada. Valeu. É só enfatizar que a gente também concorda com muitos aspectos colocados na sua tese, né? São reflexões muito importantes, inclusive para nós que atuamos em nome do Estado, no enfrentamento do crime, independente dele estar ou não organizado, e enfatizar que, dentro da sua última colocação, embora o Estado tenha suas deficiências, ele cumpre um papel importante para o cidadão. Se assim não fosse, a própria aplicação da justiça seria impossível. Só existe a justiça porque existe o Estado. Então, as mazelas que, porventura, venham a ocorrer dentro da atuação dos órgãos de repressão, elas independem do conceito de se ter ou não crime organizado. Elas são muito mais fundadas na própria estrutura histórica e a organização do próprio Estado, que dificulta a atuação mais eficiente do seu aparato de repressão ao crime. Mas essas são reflexões importantes e que nós, que estamos agindo em nome do Estado, levamos conosco, vamos disseminar dentro da instituição Polícia Federal especialmente, para que a gente possa amanhã produzir para a sociedade provas e investigações de melhor qualidade e que atendam os anseios de todos. O senhor citou anteriormente uma das dificuldades seria justamente essa mudança, por exemplo, de governo. Sim. E isso atrapalha. O senhor acredita que deveria haver uma instituição que permanecesse com o mesmo combate, mas isso seria o quê? Por exemplo, a indicação de diretores? A nossa defesa como atores do processo é que os órgãos de repressão, pela a magnitude do que eles lidam, o segundo maior bem do ser humano, que é a liberdade, o primeiro seria a própria vida, o segundo é a liberdade, elas deveriam não sofrer menos influência ou, quiçá, nenhuma influência dos governos, porque os governos eles estão inseridos em todo esse contexto que ele coloca, de interesses de grupos que alcançam esse poder de alguma forma e que lá, evidentemente, tudo farão para se perpetuar. Então, hoje, da forma que são estruturados os órgãos de repressão, especialmente as polícias
judiciárias, eu acho até que o Judiciário e o Ministério Público, a partir da Constituição de 88, já conseguiram uma certa autonomia e liberdade dessas influências, mas a instituição que produz a prova, que produz a investigação, que leva e que possibilita que o Ministério Público e que o Judiciário cumpram o seu papel dentro desse contexto, ela ainda sofre com as interferências dos governos. Por isso que nós defendemos que a instituição Polícia Judiciária deveria ter ao menos o grau de autonomia e de independência para trabalhar que tem Ministério Público e Poder Judiciário. Ok. Bem, eu quero aqui mais uma vez agradecer ao Maurício Stegmann, que apresentou aqui brilhantemente a sua tese, também ao professor Paulo Emílio Catapreta. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Academia. Espero revê-lo aqui mais vezes, e não diferente, claro, também do HD Hilton Menezes, que é perito criminal federal. E olha, agradeço a você que nos acompanhou até aqui neste momento, lembrando que você também pode participar do programa. Você que é acadêmico, tem aí um trabalho, quer participar, pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente no programa Academia. Para isso é fácil, basta enviar um currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. E você fica agora com o quadro Perfil, que destaca um pouco da vida do ex-ministro do STF, José Carlos Moreira Alves, um paulista da cidade de Taubaté, que sempre se destacou como o primeiro aluno da turma. José Carlos Moreira Alves dedicou a vida à advocacia e ao magistério. É ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal. De 1985 a 87, esteve à frente da presidência da Suprema Corte. Atuou no STF até 2003, quando completou 70 anos, idade limite para a permanência na casa. Nascido em 1933 em Taubaté, São Paulo, Moreira Alves concluiu a graduação na antiga Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Cursou o doutorado na mesma instituição. Também publicou obras importantes ao longo da carreira. Moreira Alves fez parte da comissão responsável pela elaboração do anteprojeto do Código Civil em 1969. Foram 6 anos de trabalho, até chegar à proposta do novo Código. Atuou também como Procurador-Geral da República e chefe de gabinete do Ministério da Justiça. Quando o Brasil dava os primeiros passos rumo à democracia, Moreira Alves presidiu a sessão de instalação da Assembleia Nacional Constituinte em 1987. O direito civil é o ramo mais complexo do direito. Por isso, o Código Civil é sempre um monumento na vida jurídica de qualquer país. Uma verdadeira constituição do homem comum. Disciplina desde antes do nascimento todas as relações subsequentes a ele, inclusive as de ordem patrimonial, que se sucedem à sua morte. José Carlos Moreira Alves. Tá aí, com o Perfil, a gente fica aqui com o programa Academia desta semana. Obrigado e até o próximo programa.